Muito boa tarde. Vamos começar as apresentações da parte da tarde. A primeira apresentação vai ser da Fibran e vou dar a palavra ao João Pinhão para fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo ver o nosso workshop. Aqui vamos falar sobre o poliestireno extrudido, mais vulgarmente conhecido como XPS, sendo um isolamento térmico 360 no sentido de conseguirmos criar um envelope à volta de todo o edifício. As placas Fibran XPS são fabricadas aqui em Ovar, na nossa empresa Iberfibran. A Iberfibran faz parte do grupo Fibran, um grupo de origem grega, em que temos diversas fábricas de XPS e também de outros produtos por vários países da Europa, sendo que cá em Portugal, em Ovar, apenas produzimos o poliestireno extrudido. Nós aqui na Iberfibran temos como objetivo produzir um isolamento térmico eco-friendly, no sentido de produção e de produto final, sendo que temos a certificação ambiental, a ISO 14001, e os nossos produtos também visam acrescentar ou aumentar a eficiência energética dos edifícios. Portanto, tudo isto tentamos fazer com que o XPS, o Fibran XPS, seja sustentável na construção e torne a construção também sustentável, diminuindo a pegada de emissões e criando um impacto zero em termos ambientais. Em termos de qualidade, também é um dos nossos objetivos. Usamos sempre matérias-primas de qualidade, com o intuito de conseguirmos chegar ao melhor produto final, para que ele também possa ter a melhor performance a curto, médio e longo prazo. Possuímos as certificações de qualidade que exigem em Portugal e também em termos internacionais, e também os regulamentos todos europeus, sendo eles todos comprovados por documentação técnica, fichas de dados de segurança, fichas técnicas, todo o tipo de certificações. Agora, em termos de produto, vou pôr aqui dois temas. Como evitar a existência de pontes térmicas na construção e como reabilitar termicamente pelo interior em edifícios um edifício de condomínio em que não querem reabilitar pelo exterior, mas uma pessoa individualmente quer reabilitar o seu apartamento apenas. Nesse sentido, se calhar é só tentar aqui especificar dois conceitos, a envolvente do edifício e a envolvente da opaca. Envolvente do edifício é o quê? Constitui a fronteira física entre os ocupantes e as condições climatéricas exteriores. Aqui falamos de paredes, portas, janelas, coberturas e pavimentos. E depois temos a envolvente opaca. A envolvente opaca é a que estabelece a barreira entre os ambientes interior e exterior. Aqui estamos a falar mais dos elementos construtivos, como as paredes, os pavimentos e as coberturas. E é aqui que interessa também falar do isolamento térmico, porque é aqui que o XPS vai entrar. O XPS é utilizado na construção civil e daí eu ter chamado ainda há pouco, logo no início da apresentação, um isolamento térmico de 360 graus. Porquê? Porque é muito versátil em termos de aplicabilidade. Ele pode ser aplicado desde as fundações até às coberturas. E porquê? Devido às suas características térmicas e mecânicas. É um isolamento térmico que tem excelentes características de isolamento térmico, tem um baixo lambda. Isto significa o quê? Consoante a espessura, o baixo lambda significa maior resistência térmica. Tem elevada resistência à absorção de água, não absorve água nem por capilaridade nem por imersão, portanto pode estar em elementos enterrados, em ambientes úmidos, pode estar em coberturas também, em coberturas invertidas em que está em contato com a água. Tem uma adequada difusão ao vapor de água, que também é importante em certo tipo de aplicações, nomeadamente no ETICS, a capilaridade nula. Mecanicamente, tem uma elevada resistência mecânica à compressão. Estamos a falar com placas que começam a partir dos 300 kPa, 30 toneladas por metro quadrado. Tem uma elevada estabilidade dimensional também importante em certos tipos de aplicações como o ETICS.
e tem uma densidade homogénea. E depois também ela é fácil de transportar, cortar e aplicar. Isto também torna a sua aplicação de custo um pouco controlado, no sentido que não é preciso uma mão de obra muito especializada para aplicar as placas XPS. Começando por baixo e criando logo a envolvente do edifício a partir da sua base. Pode ser aplicado em fundações, quer horizontalmente por baixo de lajes de fundação, de lajes de ensolaramentos gerais, ou por cima da própria laje. E em paredes enterradas também. Aqui as suas propriedades de excelente isolamento térmico são importantes para isolar, para não termos perdas de calor para o terreno. As elevadas características de resistência mecânica, porque podemos aplicar um isolamento geral por cima do XPS, que não vamos comprometer a sua performance, nem a sua estabilidade, e também em termos de paredes, porque vamos ter o terreno encostado diretamente ao XPS. Portanto, torna-se um bom isolamento térmico para este tipo de aplicação. Por serem zonas úmidas, a sua não absorção de água por capilaridade ou por imersão também o tornam bastante importante para este tipo de aplicação de fundações. Em termos de fibrão, o que é que nós costumamos recomendar para a aplicação em fundações, quer seja horizontal, quer seja vertical? Costumamos recomendar o fibrão XPS 300L. Isto significa o quê? É uma placa com ambas as faces lisas, com o encaixe em L, ou encaixe em meia madeira, e com 300 kPa de resistência à compressão. Aqui também poderemos aplicar outros modelos que temos, o 500L e o 700L, em que vamos ter resistências à compressão de 500 kPa ou de 700 kPa. Tornando o kilopascal só um bocadinho para terem a noção em peso, estamos a falar de 30 toneladas por metro quadrado, 50 toneladas por metro quadrado ou 70 toneladas por metro quadrado. Portanto, estamos a falar de um peso considerável que as placas aguentam. Em termos de fachadas, temos dois modelos. Temos um modelo para parede dupla, em que o isolamento térmico é inserido entre os dois panos, o pano exterior e o pano interior da parede. Aqui estamos a falar do fibra maestro, que são placas que, ao contrário das outras, têm uma maior dimensão, têm 2.600 milímetros de comprimento, ao contrário de todas as outras placas, têm 1.250. Tem um encaixe mais fino e aqui também, em termos de resistência à compressão, também não é algo que não se põe muito em causa, mas são placas que têm 200 kPa de resistência à compressão, mas se tem também grande resistência às umidades, à presença de água e baixa condutibilidade térmica, portanto, dependendo da espessura, boa resistência térmica. Noutro caso, temos o Fibram Etix GF, aqui para uma solução que hoje em dia é muito mais utilizada, quer em construção nova, quer em reabilitação. A reabilitação também é bastante importante porque conseguimos ter uma superfície contínua, isolada continuamente em termos térmicos. Estas placas são placas com ambas as faces gofradas. Porquê? Para permitir a colagem direta das placas da argamassa de colagem ao suporte e depois das argamassas finais de acabamento. São placas com comprimento de 1250 por 600 de largura e de bordo reto. Aqui no caso do Etix utilizamos placas de bordo reto. A grande vantagem é conseguir a tal superfície contínua. Em termos de coberturas, também temos solução para coberturas planas e para coberturas inclinadas. Em termos de cobertura inclinada, utilizamos o Fibram XPS 300C. Significa o quê? A superfície superior é uma superfície ranhurada. Permite fazer pontos de colagem para aplicar o contrarripado das telhas. Estamos a falar também de uma placa com encaixe em L e também com resistência de 300 kPa, 30 toneladas por metro quadrado. Portanto, também algo que aqui em cobertura inclinada é mais do que suficiente para a sua aplicação. Em termos de cobertura plana,
voltamos a utilizar aquele que falámos nas coberturas e nas fundações, o 300L. Porquê? Pode estar também em contato com a água, não tem problema, estamos a falar de uma cobertura invertida neste caso, em que temos o sistema de impermeabilização por baixo do isolamento térmico, temos a baixa condutibilidade térmica e temos a boa resistência à compressão. Aqui pode ser utilizado em coberturas acessíveis a pessoas ou coberturas não acessíveis só para manutenção. Se estivermos a falar de coberturas acessíveis ou de pavimentos acessíveis à circulação de automóveis, podemos utilizar as tais placas 500L, 700L, em que estamos a falar de placas com 50 toneladas por metro quadrado ou 70 toneladas por metro quadrado. Nesse caso, vamos ter que depois sempre ter a camada de revestimento resistente à circulação automóvel. Mas pronto, neste caso de cobertura do edifício familiar, podemos utilizar num sistema de cobertura tradicional invertida em que temos a impermeabilização por baixo, porque pode estar em contato com a água e pode ter a questão da circulação pedonal. Tem que levar sempre uma proteção pesada, porque para manter o isolamento térmico também no sítio, porque é um material muito leve, portanto pode voar com o vento, e para fazer proteção aos raios ultravioleta. Não devemos deixar as placas expostas durante um período muito grande, expostas aos raios ultravioleta, que acaba por degradar a cor e depois dá sempre um aspecto de maior utilização, sem que também perca as suas características térmicas e mecânicas. Em termos de reabilitação térmica pelo interior, podemos fazer a reabilitação térmica dos pavimentos e de tetos também com o Fibran XPS 300L, também pela questão da resistência mecânica e também das características térmicas. Aqui em termos de presença de água já não a vamos ter, não teremos esse problema. E podemos fazer também a reabilitação térmica de paredes pelo interior com as placas que lançámos este ano, o Fibran Gips AXPS. Isto é o quê? Isto é uma placa composta de gesso cartonado já colado à placa de isolamento térmico do XPS. Qual é a vantagem? Tem a rapidez de aplicação, também a rapidez em termos de acabamento, porque funciona como um gesso cartonado, é só fazer a junta, o tratamento das juntas entre placas. Se for fixação mecânica, também fazer o tratamento da fixação, aqui neste caso ter sempre o cuidado da fixação ficar embutida no gesso cartonado para depois no final termos uma superfície lisa e no final chegamos e é só pintar. Depois termos essas juntas e essas fixações tratadas, é só pintar. Podemos utilizar estas placas para a reabilitação térmica. Em termos de cabos, por exemplo, se tivermos problemas de umidades nas paredes, também conseguimos disfarçar essas umidades com estas placas, porque o XPS não absorve água nem por capilaridade nem por imersão. Portanto, vai fazer a proteção do gesso cartonado em relação às umidades. Nesse sentido, conseguimos ter aqui uma solução que não vai resolver as umidades, mas vai disfarçá-las. A longo prazo não teremos de novo umidades nas paredes. No caso de salitres também, podemos esconder, entre aspas, esse fenómeno com este tipo de placas. Depois também, se quiserem, temos ali as placas para mexerem, para perceberem como é que elas são. Em termos de casos práticos e relacionados aqui com a Passive House, temos o escritório aqui na zona de Ir, também aqui em relação à associação que estamos aqui a representar hoje. Aqui fez a reabilitação térmica pelo interior, recorrendo às placas de fibra XPS, também fazendo o tratamento das juntas das placas, para não haver ali perda também de ventilação através dessas juntas. E com este sistema conseguiu-se também ter uma poupança de energia na ordem dos 75%. Portanto, foi uma boa solução e é um caso de, lá está, neste caso ainda não haveria aqui as placas do Gips, mas também se calhar houve outra solução com acabamento que se calhar impediria a utilização dessas placas. Mas o isolamento térmico em si foi o indicado para fazer a reabilitação térmica, tendo uns ganhos na ordem dos 75%. Os dois próximos casos
Um deles é na Eslovénia, outro deles é em Sarajevo, e aqui a solução é a mesma. Estamos a falar de uma solução que é a solução sísmica da Fibran, em que criamos uma almofada sísmica por baixo do ensolaramento da casa e depois conseguimos com isto fazer o envelope o envelope térmico da casa logo a partir da base. Portanto, pomos no chão, fazemos o ensolamento da casa, subimos para as paredes e a partir daí, para as paredes enterradas, e a partir daí sobe à parede e sobe à cobertura. Neste caso foram utilizadas placas de fibra XPS, o 500L. O 500L, sim, aqui nestes dois casos foram os 500L. Pronto, nestas imagens podem ver como é que é aplicado o sistema. É aplicado para baixo, é betonado à laje e depois é feito o isolamento contínuo através das paredes laterais. Este sistema cá não é muito utilizado ainda, mas já tivemos aqui algumas questões sobre como se aplicava, mas é uma solução que se pode aplicar para conseguir ter uma certificação de Passive House. Pronto, em termos de apresentação era isto que tínhamos, para vos apresentar um pouco os produtos e qual a sua aplicação, e os casos práticos também para perceberem que pode ser pelo interior, pode ser nas fundações, nas paredes e nas coberturas. Deixo aqui os meus contactos também, caso necessitem. Também podem visitar o nosso site, temos lá toda a documentação técnica, temos ficha técnica, catálogos, portanto, e também estou a vosso dispor aqui para vos tirar as dúvidas que existiram. Agradeço ao João Pinhão pela sua apresentação. Pergunto à plateia se tem questões para formular ao João Pinhão, que queiram ter esclarecidas. Parece que ficaram bem esclarecidos. Bem, não havendo questões para formular ao João Pinhão, eu agradeço a sua apresentação. Obrigado a todos por assistir. Qualquer dúvida que entretanto surja, Também vamos estar aqui nesta sala. Muito obrigado.